Olá, bom dia você que nos acompanha ao vivo pelo canal 10 da TV Ops e pelas nossas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Você que nos acompanha, que está aí desde as 9 horas, vai continuar aí com a gente. E a partir de agora você acompanha o Ops Notícias até as 10 horas e estaremos juntos. E com esse formato, vamos partilhar experiências, contar histórias de vida e discutir temas polêmicos e que emocionam. Vou ouvir os entrevistados e conversar com você que nos acompanha. E sempre de olho na notícia. Fica com a gente, deixa aí sua mensagem, participe com a gente. Estamos ao vivo e hoje a independência do Brasil aconteceu no dia 7 de setembro de 1822 e foi declarada pelo então regente do país, Dom Pedro. Foi às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, que Dom Pedro fez a famosa declaração Independência ou Morte. Após este episódio, Dom Pedro se tornou o primeiro imperador do Brasil, consagrando-se como Dom Pedro, o primeiro império aí do Brasil existiu entre 1822 e 1889, quando foi decretada aí a proclamação da República. O que resta desse patriotismo nos dias de hoje. E é isso que vamos falar, o tema de hoje, 7 de setembro, e o patriotismo. Eita, meu Deus! Começando hoje, sexta-feira, e aqui com a gente, Cabo Jaqueline, que está aí à frente, comandando aí esse pilotão mirim tão bacana aqui em Arapiraca, Bernadette Barbosa, coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação e Esporte, e Abel Pantaleão, professor de História. Hoje, aqui, o programa está belíssimo, patriota. Vamos começando, então. Abel, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV Ops. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todo mundo da Ops. E falar num tema importante, né? Nos dias de hoje, mais do que nunca, enaltecer aí a nossa história, conhecer mais da nossa história e, obviamente, falar de uma data tão importante para nossa... tanto para o passado, no presente e também no futuro. Isso. Bernadette, também seja muito bem-vinda aqui aos estúdios da TV Ops. Bom dia. Bom dia, Cláudia, e bom dia também aos telespectadores da TV Ops. E assim, é uma satisfação estar participando nesse momento, né, para se falar de uma data tão importante para o nosso Brasil, né? E aproveitando também para divulgar o nosso desfile cívico, né, da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, né, que se concretizará amanhã, né, pela manhã. Mais tarde falaremos mais. Daqui a pouco a gente passa toda a programação. E Cabo Jaqueline, também seja muito bem-vinda aqui aos nossos estúdios. Bom dia. Bom dia a todos. Também é um prazer imenso estar aqui hoje, poder falar um pouco do nosso projeto e também aproveitando vocês para amanhã se fazerem presentes e assistir nossos amiguinhos mirins desfilando no 7 de setembro. Coisa boa. E também seja muito bem-vinda aqui a Alane Vitória, né, que vem representando aí esse projeto também, né? Todo aí esse alunado, né, esses futuros aí que também trazem aqui para o nosso estado, para o nosso, né, a capital aqui do Agreste. Bom dia, Alane. Bom dia, é isso mesmo. O 7 de setembro é uma data muito importante para o pelotão mirim e para os militares, porque significa uma data de nobreza e é uma data muito especial, porque os militares, quando desfilam, eles estão dando seu valor para a humanidade, estão pondo em risco a sua vida pelos outros. Então é uma data muito importante e é importante que todos vão ver a gente dando o nosso melhor, a gente representando também aí o povo. O povo, né? Justamente. Pronto, vamos então, durante toda a manhã, falar sobre isso. E já volto com você, Abel. O que ainda existe desse patriotismo, né? Nas escolas, o que os pais eles passam. Vamos falar aí um pouquinho da história. Bom, o 7 de setembro é uma data cívica, é uma data que registra um fato importante, um fato que muda radicalmente a história do país. Até o 7 de setembro, até 1822, o Brasil era um país colonial, era um país que estava sob o controle da metrópole portuguesa, porém, já há algum tempo, já desde 1810, que a gente já tinha uma certa modificação nos costumes, porque a família real tinha chegado aqui em 1808 e muita coisa já estava mudando de fato. Agora, o 7 de setembro em si,
ele é muito mais um símbolo desse rompimento de relações do que, de fato, a data, digamos, a única data para a independência, né? Ela já vem sendo construída há algum tempo, já desde o século XVIII, XVII, já se fala em emancipação do Brasil, mas Dom Pedro I, no dia 7 de setembro de 22, oficializa esse ato. Hoje, a gente vive um momento de mudanças políticas, econômicas, históricas no país, e de alguma forma esse discurso mais patriótico ele acaba sendo mais vinculado pela imprensa, enfim. O fato é que nós, enquanto povo mais simples, principalmente, a gente nunca foi tão convidado a participar da tomada de decisões importantes no país. Então isso acabou meio que nos afastando desse centro político de decisão. Então isso também tem uma implicação no nosso patriotismo. Em outros países, Estados Unidos, por exemplo, é um grande referencial para isso. Quase todo cidadão tem uma bandeirinha do país na porta, celebra essas datas e tal. Aqui no país é um pouco diferente, tá? E isso é resultado de um processo. É claro que as escolas, as instituições públicas, nessa semana cantaram um hino, fizeram o hasteamento da bandeira. Em muitas casas também os pais fazem questão de enaltecer isso, mas ainda não é um costume tão forte quanto em outros países. Repito, muito mais por um resultado de um processo do que única exclusivamente do que o povo dizer, não quero celebrar. Não é nem tanto que não se queira celebrar. É muito do costume, da tradição histórica, da gente o povão ficar ali mais assistindo, vendo a coisa acontecer, mas nos últimos anos a gente percebe que tem tido uma certa mudança nisso aí. Bernadette, por mais que se fale, né, principalmente, né, como o Abel, professor, ele falou agora há pouco, por mais que se fale, principalmente, né, mais pontualmente durante essa semana sobre o 7 de setembro, o que representou, o que representa ainda hoje, essa é uma cultura ainda das escolas, não a questão de hastear a bandeira, né, o patriotismo, a escola ainda continua assim, muito, muito fraco esse patriotismo, ou não? Olha, veja bem, né? Nós, enquanto Secretaria de Educação, no início do ano letivo, né, assim, nós sempre elaboramos, né, planejamos o ano letivo. E esse ano de 2019, desde 2018, a gente vem sempre colocando para que as escolas coloquem em prática, a gente não só trabalhar nesse período, que é importante porque o papel da escola é ele fazer com que a gente, assim, realmente tenha cidadãos que eles sejam preparados para uma sociedade. E, então, faz parte da escola trabalhar tudo isso. Então, a gente colocou desde o início do ano para que a escola tirasse um dia na semana, para que ele hasteasse as bandeiras e cantasse o hino nacional. Então, várias escolas, uma maioria, elas estão, assim, fazendo isso, porque até nós também colocamos como um dos grandes projetos da rede é construindo valores da escola para a sociedade. Então, está dentro desses valores a gente resgatar o respeito, né? O respeito pela pátria, o respeito pelo hino nacional. Assim, é um símbolo que é a bandeira, que às vezes a gente vê tantas coisas que nos entristecem, mas que a gente, enquanto escola, nós estamos tentando e estamos conseguindo dar até uns certos avanços, né? E aí, agora nesse período, né, todos os dias, as escolas, elas cantam o hino, né? No pátio, ela leva os seus alunos pela manhã e à tarde também elas fazem isso. Então, a gente, assim, está sendo feito o trabalho, né? E a gente sabe que a importância de realmente a gente falar sempre, porque a gente sabe que isso é uma coisa que nós temos que, não só num período lembrar dessa data, mas, assim, durante o ano letivo. Agora, vamos falar um pouquinho aí sobre esse projeto, né? Pilotão Mirim, tão bonito, já fizemos matéria, vamos retomar aí algumas discussões, né? Para também dar continuidade aí ao nosso especial. Queria que você explicasse um pouquinho, Cabo Jaqueline, sobre esse projeto, né? Como é que essas, não digo crianças, mas esses jovens, né? Eles podem participar, como é a aceitação também desses jovens em relação, né, ao pilotão. O projeto Pelotão Mirim é um projeto social do 3º Batalhão, que atualmente está em parceria com 3 prefeituras, Arapiraca, Limoeiro de Anadia e Craíbas, e nós atendemos jovens de 10 a 14 anos.
E lá eles são instruídos de diversas disciplinas e nós focamos muito num ponto principal, que são os valores cívicos. Conosco eles aprendem os hinos, hasteamento de bandeira é uma coisa que faz parte da nossa rotina. E a gente não foca só no hino nacional. Se você perguntar, eles cantam a canção do soldado, o hino de Alagoas, eles aprendem, né? E assim, nós buscamos torná-los patriotas que tenham amor à pátria, porque a gente pensa assim, se a criança ou o jovem passa a ter amor à sua pátria, ele no futuro vai querer ajudá-la, né? E eles são o futuro da nação. Se são crianças que estão crescendo, se preocupando com a pátria, no futuro possa ser que faça de um Brasil um país melhor, né? Certo. E mais ou menos a idade que esses jovens, né, esses adolescentes, eles participam, até que idade eles podem... nós já fizemos algumas matérias no 3º Batalhão e tem alguns bem pequenos também, né? Para ingressar, a gente aceita que a criança tenha até 9 anos, desde que complete 10 anos no ano de ingresso. Aí tem aquelas crianças que sempre são um pouco menorzinhas, né? Aí tem a impressão que tem menos de 10 Sim. anos, mas na verdade a idade mínima é no mínimo 9 anos para ingressar. E assim, completou 15 anos, a gente também tem que desligar do projeto para dar oportunidade para outras crianças. Outras crianças. E já, Abel, pegando aí esse ponto aí do Pilotão Mirim, isso é uma construção também, né? Dessa história, faz parte também da história, trabalhar isso desde, né, da criança até o adolescente também, para gerar esse adulto patriota também. Exatamente. E a gente precisa entender que ser patriota não é fechar os olhos para a realidade. Ser patriota é entender que tem momentos e momentos. Tem momento que o patriota precisa, tá errado, não é por aqui, não deve ser dessa forma. Então esse espírito patriótico, muitas vezes ele é confundido com uma cegueira política, para algumas pessoas, claro. No geral, o que a gente percebe? A Jaqueline falava sobre esse retorno que a gente dá para o país. Isso é algo muito importante. A gente precisa criar mais esse sentimento de que nós precisamos fazer algo mais pela nação. Então o patriotismo ele vai além de entender, de decorar o hino, de saber quais são as cores das bandeiras. Ele vai além disso. O patriotismo vai nas pequenas ações. O patriotismo vai, por exemplo, na hora de escolher um representante político. Então votar bem, ver quais são as propostas que esse camarada tem para o país, para a cidade, para o estado. Isso também é ser patriótico, né? Cuidar das instituições, cuidar do patrimônio público, da praça, né? Jogar o lixo no lugar certo. Isso também é patriotismo. Então o patriotismo ele vai além dos símbolos. Ele vai além do apego a figuras. Ele vai no sentido de, não, eu tenho um país, eu tenho raízes, eu preciso fortalecer essas raízes e eu preciso transmitir esse pensamento para outras pessoas. A gente costuma dizer que os atos, eles valem muito mais que as palavras. Então, quando se fala em patriotismo, a ideia também é por aí. Bernadette, agora em relação, como o Abel falou, essa simbologia, né, que é o desfile, né? Anualmente, as escolas elas se preparam, né, para algumas atividades cívicas e o 7 de setembro também, né, vem aí com o seu desfile, vem todo com uma programação. Vamos falar dessa programação e da importância também para os alunos e para todos os profissionais também, aí, principalmente da educação. Assim. Então, assim, nós sempre assim, existe essa programação. Então, no segundo semestre, desde julho, né, nós já estamos assim com várias ações sendo desenvolvidas e uma delas justamente é essa organização para esse momento, esse ato, né, nós temos uma programação a ser cumprida que inicia de 7h30 com a celebração eucarística. Então, é na Concatedral, né, essa celebração, logo após o hasteamento das bandeiras também lá na Concatedral, na saída, né? E aí o prefeito fará a revista As Tropas e logo após dará início ao desfile, né, que nós temos 25 entre os militares, entidades e escolas municipais. Então, assim, numa totalidade, nós teremos assim o percurso será ali na Avenida Rio Branco até ali as imediações do Colégio Bom Conselho.
Então, 5.000 pessoas estarão envolvidas no desfile. Fora as escolas ou com as escolas Com também? as escolas, na totalidade, né, são 3 blocos, né? Então, nesses 3 blocos, nós recebemos 5.000 pessoas. E o pilotão Mirim também fará parte. Isso, aproximadamente 90 crianças irão desfilar amanhã. Certo. Abel, historicamente esse desfile cívico, né, esse desfile do 7 de setembro, o que ele representa? Bom, ele é um símbolo, né? O país ele é construído de símbolos. Quando Dom Pedro proclamou a independência, um dos primeiros atos do país independente agora era construir esse sentimento de pertencimento das pessoas. Então, por exemplo, a construção da bandeira, a própria construção do hino nacional, são símbolos. Esses símbolos, eles nem sempre eles estão conectados diretamente, por exemplo, com a vida do povo. Então a gente tem muita essa dificuldade em escola, e é um trabalho que todo ano a gente costuma fazer com os alunos, de traduzir o hino. Por quê? Porque tem palavras ali que eram costumeiras entre a elite econômica e política do país, né? Então, são termos que, para o cidadão, que, por exemplo, na época era muito comum isso, analfabeto, né, uma parte da população brasileira da época, a gente chegou na época a ter 60% da população brasileira era escravizada. Então, obviamente, nessa totalidade, 95%, 98% eram analfabetos. Então, tem palavras ali que ninguém entendia na época, como ainda hoje tem palavras ali que muita gente não entende. Então, a escola muitas vezes tem o papel de fazer essa tradução, de trazer essa realidade para perto da realidade do aluno. No caso do desfile, é importante também, porque você mostra para a cidade, para o estado, tem esse desfile, ele acontece em esfera municipal, estadual e federal. Então, em cada pedacinho do país, as pessoas estão dizendo, estamos celebrando a pátria. Né? Seja em pequeno porte, em médio porte, em grande porte. O desfile de Arapiraca, durante muito tempo, foi um desfile pequeno, até porque a cidade também não era lá essas coisas todas. Hoje, Arapiraca já é uma cidade que desponta aí como grande referencial, não só econômico, mas também político para o Estado. Então, é um desfile que tem uma grandeza em si, é um desfile que é bonito de se ver, é bonito de ver as escolas, é bonito de ver a corporação, a polícia militar, os bombeiros, mostrando o que tem de melhor. Eu sempre costumo dizer o seguinte, muitas pessoas fazem críticas a desfiles, a comemorações cívicas, e eu sempre digo o seguinte, cara, quando você vai receber uma pessoa na sua casa, vai fazer uma festa, você quer deixar a casa arrumada, bonita. Então, é aquele dia que o policial está mais preocupado com o brilho do coturno, se a roupinha está passadinha, está limpinha, arrumadinha. É o dia em que a viatura está arrumadinha, está limpinha, está lavadinha. Ah, Bel, mas isso não acontece todos os dias. Claro, o trabalho cotidiano, ele não tem, nem sempre tem esse tempo de arrumar, deixar bonitinho. Porém, naquele dia é o dia de dizer assim, olha, estamos aqui a serviço do país, temos orgulho de estar aqui, temos orgulho de dizer para a cidade, nós somos vocês, para que as pessoas se vejam representadas naquilo. Então as pessoas levam os filhos, é muito bonito ver o pai coloca o filho nas costas, né? Fica ali, a criança sempre muito bonita, o olho chega, brilha com aquilo ali, porque é um momento de dizer assim, caramba, tem alguma coisa no meio de toda essa bagunça, de tanto problema que a gente tem alguma coisa que dá para a gente se orgulhar. Né? A própria Polícia Militar é uma corporação que nos enche muito de orgulho, historicamente falando, porque é o nosso povo que está ali. Né? Aqueles soldados, aqueles homens e mulheres que estão ali, são os nossos irmãos, tios, primos, pais, mães, enfim, é o nosso povo que está ali, nos servindo. Né? Além da proteção, do trabalho ostensivo, mas a polícia faz um trabalho de serviço para a comunidade. Então, ver aquilo ali é muito importante. As escolas se arrumam, se enfeitam, sempre decidem ali geralmente um tema e vão para a rua mostrar, olha, é bonito, vale a pena. Em algum momento a gente tem que deixar de lado o problema e celebrar um pouco o que nós temos de bom para o país. Então, é uma data bonita de se ver. É um evento que vale a pena sair de casa, acordar cedinho, ir lá e ver o desfile. Pronto, gente. Então, olha só. Aproveitando, lembrando que estamos ao vivo pelo canal 10 da TV Ops, ao vivo também pelas nossas redes sociais. Então, aproveita aqui o tema 7 de setembro. Manda pergunta,
tira aí a sua dúvida, estamos ao vivo e vamos agora para o nosso primeiro intervalo comercial. É rapidinho, é só o tempo de você elaborar aí a sua pergunta e a gente volta já já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Pessoal, tenho vindo constantemente aqui em Arapiraca, certo? E aqui nesse estúdio aqui da TV Ops, tá certo? Então, vamos assistir o programa da TV Ops, tá certo? Eu venho pra cá, agora tô assistindo esse programa da TV Ops, vou continuar assistindo e quero que vocês assistam também. Vamos dar audiência pra cá. Aqui é o local pra vocês virem assistir, certo? Então, como eu tô vindo a Arapiraca sempre, vindo pra cá, assistindo o programa da Ops, agora eu convido vocês também a assistir todos os programas que tem a Ops vai passar, tá certo? Grande abraço a vocês aí. Vamos junto na Ops. Ops. Olha, Ops. Ops. Opção Ops. É? Ficou legal, hein? Opção Ops. Vamos lá. Estamos de volta ao vivo pelo canal 10 da TV Ops e também ao vivo pelas nossas redes sociais. Então, manda sua pergunta, deixa aí o seu comentário. Hoje, falando aí o tema de hoje, 7 de setembro. E voltando aqui com a Jaqueline. Jaqueline, quanto tempo já tem aí o batalhão, né? O batalhão não, perdão. O pilotão Mirim já está aí em campo. 10 anos. 10 anos aí a todo vapor. E graças a Deus começamos a primeira turma com 30 crianças. Hoje já temos a capacidade de matricular em torno de 100 crianças. E próximo ano estaremos aí novamente fazendo outro processo seletivo. A turma deste ano está com aproximadamente 90 crianças matriculadas. E em dezembro será a formatura deles. Certo. E Alane, agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre a emoção, né? De participar e também, né, a parte do desfile também, né? De estar representando, né, de estar desfilando. Queria que você falasse um pouquinho da emoção aí de participar. O Pelotão Mirim, ele, por ser um projeto, ele é importante para todos, porque não é só o respeito que nós devemos à polícia. Também o Pelotão Mirim, ele faz parte do projeto, faz parte da polícia. A emoção é enorme porque por onde eu passo fardada, o povo chega até mim perguntando, nossa, eu quero ser assim como você, fardada, bonitinha, saindo de desfile. Eu acho tão lindo vocês saindo, marchando, eu queria estar no meio, vocês cantando, é tão bonito. E assim, aquilo é um orgulho pra gente, né? A gente se emociona porque vindo da boca de crianças, é maravilhoso isso. Querendo se matricular, querendo entrar, sabe como entra, é maravilhoso. Os desfiles, ele, assim, é extenso, só que tem que ter horário, Sim. Claro. De entrar em forma, de passar o comando para a instrutora, de vibrar, dar o melhor, a cadência, marchar, passar à frente do palanque do prefeito. E a gente, querendo ou não, a gente tem que dever sempre respeito à bandeira nacional, porque ela é um dos grandes símbolos do Brasil, Sim. do mundo. A bandeira nacional ela representa tudo para o Brasil e para o mundo, porque cada país tem a sua bandeira. E com certeza
esplendor para eles, né? A nossa também é maravilhosa. Não posso ser ter outra bandeira atrás. Essa foi modificada. Mas, por mais que seja a bandeira de qualquer país, deve ter respeito, porque, querendo ou não, é assim, bonito para eles, então bonito a gente também. O desfile, ele é um grande astro de Alagoas. Não só de Alagoas como no Brasil. O Pelotão Mirim, ele, por você ingressar no desfile, ele passa a ser um dos grandes destaques. Porque ver mirins, assim, fardado como a gente já vê logo, pensa que é polícia. Só que não, é um encaminhamento. Tem gente que quando entra, se acostuma e diz, quando eu crescer eu quero ser polícia, eu quero ser... Por quê? Porque o Pelotão Mirim, como faz parte da polícia, tem gente que vê e tem medo. Mas a polícia é isso, a polícia é aquilo, a polícia assusta, a polícia grita. Não. A polícia faz isso quando tem que fazer, porque é o dever delas. O Pelotão Mirim, ele também tem o Hasteamento da Bandeira, as terças e as quintas. A gente presta a continência à bandeira nacional porque é muito importante. Isso. Em sentido, cantamos o hino nacional, Saudade, terceiro BPM, da Polícia Militar e entre outros. As aulas de reforço também, assim, nos ajuda a melhorar mais na questão. Na escola, nos lugares, comportamento, disciplina. E é isso. Jaqueline, agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre o dia a dia deles. Né? Ela já falou aí alguns pontos. Eu queria que você falasse o horário que eles chegam no batalhão, né? E todo o cronograma. O curso deles funciona de segunda a quinta. Eles chegam de manhã, em torno de 7h30 no batalhão, e vão para casa em torno de 11 da manhã. Aí alguns pais ficam na dúvida, confundindo o Pelotão Mirim com a escola militar, um colégio militar. Não é uma escola, é um projeto, é um curso complementar, na verdade, para essas crianças, né? Eles, além de aulas de reforço, como a Alane já falou, português, matemática, ciências, eles também têm aula de judô, natação, civismo. Nós focamos em disciplinas que geralmente não são ofertadas na escola normalmente, né? Prevenção, uso de drogas, primeiros socorros. Eles, quando ingressam no projeto, são considerados alunos mirins. Aí, em agosto, isso em março, geralmente é o início do curso. Em agosto, são promovidos a soldados mirins, porque aí a fase de adaptação, que eles já conseguiram chegar até agosto, porque se identificaram com o curso, com o militarismo. E em dezembro, como eu já falei, é a formatura. Quando se formam, a gente faz uma seleção dos que se destacaram mais no curso e nós promovemos eles. Passam a ser de soldados mirins a cabos mirins. Dependendo do desempenho da criança, ele pode ficar até 3 anos no projeto conosco. A Alane, esse é o 2º ano, né, Alane? Ela é oficial mirim, porque vem se destacando muito no projeto e chegou como aluna. Hoje em dia ela comanda os coleguinhas, inclusive vai estar à frente no desfile comandando o 2º pelotão. E eles aprendem muitas coisas com a gente, não só militarismo, nós focamos também na questão da carência deles. São crianças carentes de carinho também. Muitos chegam pedindo um abraço, porque às vezes sai de casa, mal vê o pai e a mãe que sai para trabalhar logo cedo. Então alguns querem até chamar a gente de tia, mas a gente sempre está aí, trabalhando, dando o nosso melhor por essas crianças. Vamos agora para o nosso momento mural, né, com algumas imagens. Produção, coloquei aí as imagens, olha só. Desde a escola e muito bem pequeno, né, Bernadette? Precisa realmente que comece assim de cedo. Justamente. A motivação. Acredito que aí seja creche, né? No Centro de Educação Infantil. E nosso Centro de Educação Infantil também, né? Nós temos várias fotos que as diretoras estão nos mandando, eles fazendo esse trabalho essa semana. Precisa também entender o sentido aí, né? Com certeza. Dessa bandeira, né? Do que eles, não sei se estão aí, né? Cantando, não sei. Cantando. É um respeito, porque assim, na própria hora que começa a trabalhar assim logo cedo, nessa idade,
eles de pequeno, eles já começam realmente a ter o amor pela pátria. Colocar aí mais uma imagem. Olha só. Aí já é mais um patriotismo mais americano, não é, Abel? O sentido. É uma ideia mais do adolescente, né? Isso. É legal ver a criançada dentro dessa disciplina, porque a gente está muito carente de disciplina, né? As nossas crianças, elas precisam muito da disciplina. Não a gente, muita gente confunde disciplina com espancamento, com autoritarismo, e disciplina não é isso, né? A gente, toda profissão, todo trabalho tem que ter disciplina, né? De horário, das tarefas que têm que ser realizadas, e com o país não é diferente, né? Se a gente tiver uma sociedade mais disciplinada em relação aos seus princípios, ao que deve fazer, ao que pode fazer, né? A ideia das leis, a gente vai ter um país bem mais seguro, bem mais saudável para a gente viver também. Então é bom de ver essa criançada mais disciplinada mesmo. Isso aí é bastante normal, né, Jaqueline, lá no batalhão. É bem típico. Quando eles chegam lá no curso da gente, é muito interessante, porque a forma que eles geralmente se comportam na escola, querem se comportar lá também. Lá tudo tem regra. Para entrar, sair da sala tem que pedir permissão, para usar o banheiro. Quando eles descem do ônibus, os mais antigos vão à frente, eles saem em filinha, voltam em filinha. Não tem essa de empurrar o coleguinha, de correr para pegar o primeiro banco. Então, eles estranham muito isso. Inclusive, os pais, quando nós fazemos reunião de pais, é interessante porque eles chegam falando: instrutoras, o que vocês estão fazendo com meu filho? Tá tão disciplinado? Antes eles só me chamavam de você e agora não é senhor, senhora? Aí vem agradecer. Mas isso a gente exige deles. Eles vão aprendendo, é questão de hábito. Se eles estão acostumados lá no batalhão, chamar os mais velhos de senhor e senhora, chega em casa, inverte, né? Aquela história do costume de casa. Vai à praça, está sendo o contrário. Estão levando para casa. Lá também nós ensinamos a eles a cuidar do ambiente que eles utilizam. As salas são eles que limpam, eles aprendem, existe uma escala entre eles que organizam isso. Questão também nós temos uma hortazinha, eles cuidam da horta. Nós tentamos também ensinar, como já falei, outros temas, não só relacionados ao militarismo, como cidadão também, né? Pontos principais para a questão da cidadania deles. E também é um resgate da obediência também, não é? Muitas vezes passada em casa, e eles terminam encontrando no batalhão, no ensinamento, na escola ou lá no batalhão. Uma coisa interessante também, no momento do lanche, quando eles chegam. Geralmente eles lancham e o utensílio que utilizou deixa na mesa. Aí a gente pega no pé deles, depois eles aprendem, já vi que é automático. Terminou de lanchar, o pratinho, o copinho, coloca na pia. Aí chega em casa também, leva para casa. E as mães agradecem isso. Agora, tudo isso falta, como o Abel falou. Não é autoritarismo, não é agressividade, é costume, hábito. Falta também isso, às vezes, os pais. E não cumprir só por cumprir, mas explicar também o porquê de estar cumprindo, né? Coloca aí mais outra imagem. Orgulho de ser brasileiro. Abel, como é que está essa situação aí na visão histórica? A gente costuma brincar, tem aquela história quando Deus foi criar o mundo, né? Ele fala: aqui vai ter furacão, ali vai ter vulcão, ali vai ter... mas, senhor, você está esquecendo desse pedacinho aqui, você não colocou nada. Pera aí que você vai ver os políticos que eu vou colocar aí. Mas assim, nos últimos tempos, a gente tem sofrido muito com isso, né? A classe política brasileira há muito tempo. Isso não é um fenômeno desse ano, de agora, é um fenômeno já muito antigo. A nossa classe política, ela, infelizmente, muito frequentemente, ela nos dá motivo para não nos orgulharmos de fazer parte de tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, tem um autor, um pesquisador do século XIX, chamado Rui Barbosa, político também, e Rui Barbosa dizia que os políticos e as fraldas têm que ser trocadas com muita frequência, né, devido ao resultado delas, que geralmente é o mesmo. Então, a gente tem essa possibilidade, a gente tem um sistema democrático, onde a gente pode votar, 4 em 4 anos a gente pode trocar nossos representantes. Nós temos mecanismos de participação política cada vez mais diretos, como as próprias redes sociais,
né? Os nossos representantes estão cada vez mais perto com as redes sociais. Nós somos um povo eu sempre digo isso, eu me orgulho bastante, sempre que eu vou para algum lugar fora do Nordeste, eu sempre digo isso, cara, eu moro onde vocês vão passar férias, né? A gente tem um litoral, um dos litorais mais lindos do mundo. A gente tem um país que não é acometido por desastres ambientais com tanta frequência, né? Se a gente for dar uma rápida repassada na história recente do país, os nossos maiores desastres ambientais foram causados pelo homem, né? Mariana, Brumadinho. Então a gente tem uma estabilidade climática legal, a gente tem estações do ano muito bem definidas, um solo muito fértil, uma agricultura muito forte, um povo muito receptivo, um litoral maravilhoso, uma cultura extremamente diversificada. Você sai do Nordeste, vai para o Norte, tem festas lindas e maravilhosas no norte do país, a região amazônica, o centro-oeste do país, os lençóis maranhenses, o frio do sul. Então você tem um país continental, né? No Brasil você encontra o turismo que você roda o mundo, né? Você desde do friozão do sul até o calorzão do Nordeste. Então a gente tem motivo para se orgulhar. A gente tem sim que olhar para esse país e dizer assim, cara, nós construímos isso aqui. A professora Bernadette vai lembrar disso muito melhor do que eu, mas basta a gente olhar para Arapiraca. O que foi Arapiraca nas últimas décadas, né? O crescimento que a gente teve, o nosso comércio, o nosso desenvolvimento social, as nossas políticas públicas, as nossas escolas, né? Alguns mais jovens talvez não lembrem, mas o que era, por exemplo, o Parque César Cunha, né? O antigo aterro da Lagoa, aquela coisa feia, aquela coisa cheia de lama. E as gestões que vieram dos últimos 20 anos transformaram aquilo ali, né? Transformaram Arapiraca num lugar melhor para se viver. Falta muito? Ainda falta. Mas a gente já caminhou muito. E esse caminhar, claro, a prefeitura tem um papel fundamental nisso, porque ela é quem gerencia as políticas públicas, mas a população trabalhando, dando o seu melhor, desenvolvendo, os empresários, as escolas públicas e privadas, a polícia. Então, nós construímos isso aqui. Você que está assistindo a gente, lembre que até a rua da sua casa, quando você pinta o muro da frente da sua casa, quando você coloca uma cerâmica na frente da sua calçada, quando você tem a preocupação de colocar o lixo só no dia que o catador vai passar. Então, você está construindo tudo isso junto com a prefeitura, com o governo, com a federação. Então, nós temos, nem sempre a imprensa colabora tanto, a gente é muito mais torpedeado por notícias ruins, negativas, que existem e que têm que ser publicizadas, mas tem momentos que a gente tem que dizer assim, isso é bom, isso é positivo, eu me orgulho de fazer parte de tudo isso. Então, a gente precisa enaltecer as boas histórias, os bons exemplos, e olhar para a gente e lembrar que o que era no passado ruim, que hoje é melhor, fomos nós que ajudamos a construir. Fomos nós que ajudamos a mudar essa realidade. Então, quanto mais nós tivermos esse sentimento de pertencimento, de cuidado, de zelo, de não destruir o banco da praça, de jogar o lixo no lugar certo, sabe? De dar bons exemplos para as crianças. O Pelotão Mirim, por exemplo, é um maravilhoso referencial para isso. Como é que eu vou explicar para o meu filho que não pode, por exemplo, jogar lixo na rua se eu estou jogando lixo na rua? É isso. Eu tenho muitos casos de pais, de alguns alunos de educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, até ensino médio, que o pai passa no sinal vermelho e a criança diz, papai, tá errado, não pode não passar no sinal vermelho. Então, você muitas vezes percebe essa inversão. Saber a nossa responsabilidade também, Saber a nossa responsabilidade. A Jaqueline falava agora há pouco do costume da casa que você leva à praça e da praça que está levando para casa. E aí a gente sempre olha e diz assim, poxa, eu queria deixar um lugar melhor para os meus filhos. Um país melhor para os meus filhos. Mas será que a gente está deixando filhos melhores para o país? Será que a gente está dando exemplo para eles? Sabe? Essa criançada, ela precisa de disciplina, de exemplo, de afeto. Jaqueline falou sobre afeto, isso é maravilhoso. Né? A gente precisa de pessoas afetuosas, que se respeitam, que se consideram,
sabe? Que sabe dar um abraço na hora certa, pegar na mão na hora certa, mas também que sabe chamar a atenção na hora certa. O papel do pai, da mãe, do adulto é esse. É corrigir a criança, corrigir da forma correta, com firmeza, mas também com afeto. Porque é assim que se constrói um país mais justo, um país mais bonito e um país mais humano. A gente precisa disso, de humanidade. Então, a Semana da Pátria é bom para a gente lembrar também qual é o nosso papel diante de tudo isso. Né? Não esquecer um pouco do que, o que o governo pode fazer que não está fazendo. A gente já sabe. A gente já sabe o que o governo tem que fazer e não está fazendo. E o que é que nós temos que fazer? Será que a gente lembra o que é que nós temos que fazer? Qual é o nosso papel dentro de tudo isso? Então, são reflexões que, em momentos como esse, agora da independência, vem o dia 30 de outubro. Então, são momentos que a gente precisa lembrar e dizer assim, eu faço parte de tudo isso. Eu sou integrante disso daí. E olha só, Jaqueline, a imagem, que imagem bonita, né? A criançada, né? Patriota, né? Aí, contente, em filinha, né? Todas em posicionamento já, aí não sei se estão para desfilar, se é na escola, mas representando. Volta aquela imagem que estava. E essa imagem bastante conhecida, né, Abel? É um dos símbolos, né? É uma releitura de um quadro muito tradicional do Pedro Américo. Foi o primeiro quadro pintado sobre a independência. E esse já é uma perspectiva um tanto quanto diferente, né? Menos glamourizada, com muito mais gente. A gente observa muito as figuras do povo, as crianças, né? Que olham para cima, que pensam no futuro, que veem o nascimento de uma nação diferente, né? E esse é um dos grandes pontos do nosso povo. A gente costuma sempre olhar para o país numa perspectiva, por exemplo, da desigualdade social. E se tem uma coisa que eu acho muito bonita no nosso povo, é a esperança. Né? Pode estar a situação pior do possível. Tem família que não sabe o que vai comer hoje à noite. Mas ela acorda firme, olha para cima, pede a Deus, meu Deus, vai chegar. Né? Então, o 7 de setembro também é um momento de reavivar essa esperança. E que a gente pode ter um país melhor. Né? A gente, hoje, o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo, um dos 10 países que mais crescem no mundo, mas, ao mesmo tempo, é um dos 10 mais desiguais. Muita desigualdade social, muita pobreza, muita violência. Então, é um momento também de reativar essa esperança, de dizer assim, eu posso construir um país melhor, eu posso viver num país melhor. Né? Que esse 7 de setembro seja a nossa independência pessoal, a nossa independência intelectual, política, econômica, que a gente possa ter fé e esperança no futuro, que eu acho que a gente está precisando ter um pouquinho mais de fé. E encerrando esse momento de mural, nada melhor do que o patriotismo, coloque aí. O país do futebol, né? O 7 de setembro também representado, né? O Brasil representado aí nos campos. É uma alegria, né, Abel? Que a nossa grande alegria. A grande alegria que o brasileiro ele traz aí em primeiro lugar, seguindo aí também agora, né, pela sua motivação aí de um tempo de discussão, né, de repensar, um tempo de releitura, então, né? Sim, com certeza. O esporte, ele, sem sombra de dúvida, se na política a gente não tem muito para comemorar, mas no esporte a gente tem. Né? A gente tem Ayrton Senna, Pelé, Garrincha, sabe? Tanta gente aí da natação, do vôlei, do basquete. Né? O futebol, claro que é o grande produto de esporte brasileiro, mas é isso, né? A alegria do povo. O esporte, ele nos emociona. Né? Acho que a gente se emociona bastante. Né? Copa do Mundo, principalmente, é um momento de chorar, ou de alegria, ou de tristeza, mas é um momento que a gente diz assim, cara, é bonito de ver, por exemplo, como as pessoas se relacionam durante a Copa do Mundo. Né? Como elas se juntam, em casa, no bar, na esquina. O país para durante os jogos. Então, que a gente traga esse simbolismo também pra gente. Que a gente torça não só para a seleção brasileira, mas que a gente torça para o país. Né? A seleção é uma representação? Mas ela representa o país. Então,
torça para o país. Torça para que o país dê certo, como a gente torce para o Brasil ser campeão da Copa do Mundo. E aproveitando esse momento de repensar, de releitura, vamos passar também aqui a TV Ops, a Ops Telecom, ela lançou uma campanha, né, uma campanha válida aí durante todo o mês de setembro. O cliente, ele pode doar brinquedos e assim garantir descontos. Além de ajudar instituições carentes aqui da cidade ao fazer a doação, basta trazer aí um cupom fiscal e receber o valor em bônus na instalação da internet. O cliente, ele ainda pode garantir mais descontos ao estourar um balão e garantir aí de 50% até 100% no abatimento. Lembrando aí que só serão aceitos os brinquedos, né, brinquedos novos e com a apresentação aí do cupom fiscal. Mais informações é só entrar em contato aí pelo telefone 3529-2324. Então vem aí o mês da criançada, né? Mês de setembro, mas mês de outubro aí o mês da criançada. Então tem promoção, você pode ajudar e também você ganha aí descontos, né? E vamos agora para mais um intervalo comercial. Manda aí sua pergunta, manda aí, deixa aí sua mensagem. Daqui a pouco a gente retorna. Ops Telecom, levando o mundo até você. E tudo isso com o poder da fibra óptica. Tenha na sua casa internet de alta velocidade e TV em alta definição. Com planos a partir de R$ 129. Com mais de 108 canais em HD. Ligue 3529-2324 e 99944-8863. E assim o melhor em internet e TV. Seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom. E assim, a operadora de TV por assinatura pirata acaba de ganhar mais um cliente. A partir de agora, essa família abriu sua rede para hackers, especialistas em roubar dados. Através do aparelho pirata instalado em casa, eles podem se conectar na sua rede, entrar na sua conta bancária e transferir seu dinheiro para países distantes. Mas enquanto isso, canais de graça. Uhul! Pirata, a operadora de quem quer arrumar problemas. A Ops Telecom disponibiliza para você a melhor infraestrutura do mercado. Mais tecnologia com equipamentos de primeira linha e de última geração para transmissão de dados. Mais atendimento com funcionários treinados para auxiliar nossos clientes. Mais qualidade com uma internet Wi-Fi que permite o acesso à internet sem fio para melhor comodidade, facilitando o acesso a dispositivos móveis. Mais serviço. Conecta os municípios alagoanos e também de outros estados. Temos a maior rede do mercado com centenas de quilômetros de fibra ótica que nos permite trabalhar com as melhores tecnologias de rede. E mais diversão para toda a família, com a maior e mais completa grade de programação do mercado. Tudo isso com a melhor qualidade de imagem. São mais de 40 canais em HD. Só a Ops Telecom proporciona isso para você. E estamos de volta ao vivo pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais. E agora é hora da notícia. O IFAL ele abre inscrições com mais de 3.000 vagas para cursos técnicos em 15 municípios. O Instituto Federal de Alagoas ele publicou hoje o edital do Exame de Seleção 2020.1. O processo seletivo para o ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio e também nos cursos técnicos subsequentes aí para quem já terminou o ensino médio. Os candidatos aí aprovados, eles vão ingressar na instituição no primeiro semestre do ano que vem. São oferecidas aí mais de 3.000 vagas distribuídas nos 16 campos aqui da instituição, que atuam aí no município de Arapiraca,
Batalha, Coruripe, Maceió, Maragogi, Marechal Deodoro, Murici, Palmeira dos Índios, Penedo, Piranhas, Rio Largo, Santana do Ipanema, São Miguel dos Campos, Satuba e Viçosa. As inscrições elas podem ser feitas somente pela internet do dia 6, né, a partir de hoje, até o dia 6 de outubro. E mais informações aí pelo site www.exame.ifal.edu.br. E olha só, o delegado Everton Gonçalves, ele fala aí sobre a Operação Melissa e a doação também das sandálias. Acompanhe a matéria. E tivemos aí um probleminha técnico, daqui a pouco, né, a nossa equipe vai estar resolvendo, se não, daqui a pouco, às 12h30, no Cidade em Foco. E eu gostaria muito de agradecer a participação, Jaqueline, né, aqui no Opus Notícias, nesse dia, nesse tema tão especial, né, 7 de setembro. Queria agradecer aí a sua disponibilidade, né, estar aqui, né, trazer aí a Alane também para abrilhantar ainda mais aqui o nosso tema. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço pelo convite e gostaria também de convidar todos amanhã para se fazerem presentes no desfile e ver nossas crianças do Pelotão Mirim desfilando. Foram meses de treino, eles estão ansiosos e querem mostrar para a sociedade o que eles aprenderam conosco. Coisa boa. Alane, também muito obrigada aí pela participação, né? Parabéns pelo trabalho, né, desenvolvido, já realizando aí 2 anos que já está, né, aí. Então, parabéns. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. E todos vão assistir ao nosso desfile. O Pelotão Mirim vai estar em forma às 8 ponto. E o desfile começará em torno de umas 9, então vão, por favor, assistir o desfile. É muito importante para a gente ver vocês, assim, dando orgulho para o nosso país. Coisa boa. E, professor Abel, muito obrigada, né, pela participação. Obrigado aqui por tudo aquilo que foi discutido. Parabéns também pelo trabalho, né, como professor, né, passando tantos ensinamentos aí para essa juventude, né, para esse povo aí que a gente precisa a cada dia estar relembrando aí da nossa história, como você muito bem colocou. Não só reclamar, questionar, mas também agradecer, né? O nosso país muito belo, né? Tem tantas coisas aí espalhadas pelo mundo, mas o Brasil ainda está, né, ainda tá na linha. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço ao OPS, sempre pelo convite. Sempre bom voltar aqui, né? Sempre aberto, pode convidar mais vezes. Com certeza. E agradecer e parabenizar também a TV OPS pelo trabalho excelente que tem feito, né? De mostrar o nosso povo, mostrar a nossa gente, mostrar os bons exemplos. Então, acho que a UPS vai se consolidando cada vez mais como um grande referencial para o povo de Arapiraca, né? Espero que cada vez mais a população arapiraquense ela tenha acesso a tudo isso, para que ela consiga se ver. A televisão tem esse papel de mostrar ao povo quem ele de fato é. A gente ficar no plano nacional, internacional é importante também, mas é bom quando a gente vê o nosso povo ali na telinha, mostrando principalmente os bons exemplos. Parabéns à OPS mais uma vez e vamos amanhã assistir ao desfile para prestigiar essa galera e também a Prefeitura de Arapiraca. Bernadette, também muito obrigada pela participação. E eu deixo aí o espaço para você fazer o convite, passar o serviço, que horas começa, o ponto de encontro, a concentração. Passa aí o serviço também. Muito obrigada. Eu aqui agradeço, né? É uma oportunidade assim de uma grande importância de a gente falar tanto desse momento histórico, né, como o professor Abel aqui colocou, como também foi explanado todas assim, as atividades. E a gente, enquanto Secretaria de Educação, que organiza esse momento, né, das escolas, militares e entidades, isso assim é uma ação que já vem sendo feita, não é só uma semana, se trabalha meses
pensando em fazer e ofertar o melhor para a população. Então, além desse momento histórico, é de grande importância da gente saber da valorização, realmente desses valores que a gente precisa resgatar, né? A gente começa dentro da escola para que realmente vá para a sociedade, para a gente ter uma sociedade melhor. Então, assim, amanhã, né, nós começamos a nossa programação de 7h30, na Concatedral com a missa, hasteamento das bandeiras, a revista As Tropas, e logo em seguida se dará o início ao desfile, que é de 9h30. Né? Mas a partir de 8 horas, nós já estamos na concentração, que é em frente ali ao Clube dos Sumicultores, que é ali a concentração, Teodorico Costa, Avenida Rio Branco, e o desfile inicia na Avenida Rio Branco, mas vai até ali ao CBC. Né? Lá é a dispersão. Então, a gente convida a toda a população para se fazer presente, que é um momento assim muito bonito, em que as escolas realmente eles fazem um trabalho na escola e a culminância são nas ruas da cidade. Então, com certeza, vai ser assim um momento muito bonito e assim de uma grande importância para o nosso país, né? Porque essa data realmente assim é muito importante. E a gente assim agradece esse momento de divulgação que a gente está divulgando esse trabalho. Ok, obrigada a você também que nos acompanhou desde as 9 horas da manhã. Lembrando do nosso compromisso, segunda-feira, nesse mesmo horário, às 9 horas. Mais informações aí sobre a madrugada e tudo que aconteceu durante o dia, às 12h30 no Cidade em Foco. A todos um ótimo dia, um ótimo final de semana e até segunda.